Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Letícia, seja bem-vinda. Banho de arte, fotografia. A gente tava falando sobre fotografia, gente, que fotografia diz tudo, né? Você não precisa falar muito sobre fotografia. Isso mesmo. Mas me diga uma coisa, a fotografia, eu vejo que ela evoluiu bastante ao longo aí, principalmente dos últimos anos, com toda essa tecnologia, a questão do digital, as pessoas muito focadas também no arquivo digital, né? Que tudo bem, o arquivo digital eu acho que a tecnologia pode até ajudar na captura da imagem, mas e o resto, Letícia? Conta pra gente como é que você enxergou essa transformação. Avançou muito mesmo a tecnologia, ainda mais agora com a inteligência artificial, onde a pessoa não precisa ir até o fotógrafo para ter uma boa foto, entre aspas, né? Porque depois ele vai acabar encontrando outras coisas que poderiam ser feitas. No início eu também fiquei um pouco assustada com essa tecnologia toda, mas eu acho que nenhuma tecnologia substitui o olhar mesmo de um fotógrafo, que passou por anos estudando composição, cores. Então, eu acredito que essa essência do fotógrafo não vai ser substituída. Que é essa essência artística, né? Porque a fotografia, ela é arte, né? Ela Sim. sempre foi interpretada como arte. E por mais que, assim, essa questão da inteligência artificial que você falou é algo que me assusta um pouco. Assusta todo mundo, na verdade, né? Nossa! Porque, enfim, você preseta qualquer coisa, né? Mas para que serve a fotografia? Sim, mas Isso, então, né? hoje em dia, a inteligência artificial, algumas pessoas já percebem que não é verdadeiro, né? Ou até um áudio gravado. As pessoas percebem que não é a pessoa que está ali falando, é um robô. Então, isso acaba sendo um diferencial para quem ainda não utiliza, né? Para quem ainda foca em conversar com o cliente, explicar, entender, ouvir e não ser um robô, né? Sentir até qual que é o desejo do cliente, o que ele quer retratar, qual é a memória que ele quer guardar, né? Tem tudo isso, né? Tem muitos detalhes que eu acho que isso não pode ser substituído. Não pode. Não. E eu creio que, assim, quando isso assusta um pouco, porque você vê que, principalmente essa nova geração, que é muito adepta dessas questões de tecnologia e tudo isso, alguns campos da arte, especificamente, vão ficando mais restritos, né? Tipo, Sim. vai diminuindo a quantidade de clientes, de procura, mas eu não sei nem se é diminuindo, eu acho que selecionando mais, porque nunca vai deixar de ter a fotografia mesmo, né? Mas, e acaba selecionando mais, no sentido das pessoas que buscam, de fato elas sabem o que é. As né? antigas, né? Por isso que eu falei da geração nova. As antigas. Porque o problema dessa nova geração, eles às vezes não têm essa referência artística. E aí se encanta muito com a inteligência artificial, que não vai conseguir fazer a leitura artística necessária. Não. Né? Não vai. Eu tenho um grande receio, mas assim, em contrapartida disso, nós, fotógrafos humanos, temos que estudar todos os dias. Eu estudo todos os dias, eu tenho que estar ali sabendo o que tem de tecnologia, né? Porque se eu parar de estudar e não seguir a tecnologia com entrega de material, com galeria, tem muitas coisas novas, né? Mas se você não estudar e não acompanhar um pouco essa tecnologia, aí realmente você fica para trás. Você acha que assim, dá para utilizar essa tecnologia a benefício da arte? Mas, tipo, tem que ter o olhar mesmo do fotógrafo. Porque, tipo, uma coisa, de repente, a gente está falando de um estúdio, uma foto para um book de trabalho, alguma coisa nesse sentido, que aí, de repente, a própria tecnologia ela pode ajudar, tipo, mas a IA nunca vai retratar, por exemplo, um evento, né? Até agora não. Até agora vai vir o Elon Musk com seus robozinhos, né? Até agora não, as crianças gostam da brincadeira, né? Gostam do humano, já tem medo do robô, então continue assim. É bem isso, né? Mas dá para, então, tipo, utilizar a tecnologia a favor, por exemplo, de qualidade de iluminação, qualidade de equipamento, mas manter, né? Sim, a essência, ela
não pode ser trocada por um robô, né? Que não tem sentimento. Exato. Né? Eu acho que, para mim, a fotografia, o principal da fotografia é o sentimento. O que eu mais gosto de clicar é o sentimento. Né? Então, é uma mãe que está ali com o olho cheio de lágrimas porque o filho está fazendo aniversário, ou é um pai que está ali todo emocionado, um parto, fotografo partos também. Então, assim, Nossa não tem. O robô nunca vai substituir o sentimento real. Isso, graças a Deus, né? Não vai ter como nunca, né? Eu acredito, né? Eu acredito. Apesar que eu lembro quando tinha aquele filme lá do Exterminador do Futuro, né? Que parecia uma coisa tão... Era assustador, né? E tão distante. Hoje a gente vê tão próximo, né? Essa coisa Sim. da inteligência artificial e tudo isso que vem tomando essa proporção, que assusta mesmo. A gente da nossa geração, assim, que acompanhou esses filmes que parecia muito distante, acaba assustando irreal, mais. Né? É bem isso. E o que você, assim, você faz mais evento e estúdio também, né, Letícia? Faço mais eventos. Mais evento. Aniversários infantis, batizado. Na verdade, eu faço a área de família. Tá. Só que família engloba tudo, né? Então, é desde o casal que se conheceu, quer fazer um ensaio de casal, aí vem o noivado, vem o casamento, vem... Casamento eu não faço os grandes, mas pequenos eu faço. Depois já vem a gestação, vem o recém-nascido, vem o bebê, vem o primeiro ano. Né? Eu acompanho, eu tenho 12 anos de carreira. E eu tenho as minhas crianças que eu fiz o parto há 12 anos atrás. Nossa. Hoje já estão virando pré-adolescentes, já não querem mais foto. Por exemplo, reportar um parto, você tem que ter, além de ser um bom fotógrafo, você tem que ter estômago para isso, né? Sim. Tem que ter, porque não é todo mundo que consegue ali ver a coisa acontecendo, o sangue e tudo isso. Sim. Eu creio que não é todo fotógrafo que vai ter essa habilidade para conseguir retratar isso. Eu confesso que o meu primeiro parto, assim, registrando, foi bem... tenso, acho que eu fiquei umas 2 noites, assim, só pensando em tudo aquilo, mas, assim, é uma coisa que eu gosto, né? E quando eu tô ali na sala do parto, meu foco principal é ter boas imagens, então eu acabo não ficando, né? Eu fico focada no meu trabalho, apesar de estar vendo tudo aquilo, mas o foco maior é no meu trabalho, então consigo tirar de letra. Também, né, o tempo que já tem fazendo isso vai ficando mais fácil, sim, né? Sim, o parto, na verdade, não tem tanto tempo, né? Porque antigamente era bem burocrático. Agora que tá mais aberto. Agora já tá mais aberto para os fotógrafos. E assim, já teve alguma situação, tipo, dessas de parto, por exemplo, o pai que vai assistir e desmaiar, por exemplo? Que eu lembro, olha, quando as minhas filhas nasceram, eu queria que o meu ex-marido assistisse, né? E a minha médica não deixou. Ela falou, não, mãe, porque isso dá mais trabalho pra gente do que a própria paciente. Deixou? Não deixou, porque ela falou assim que ela tinha um índice muito alto dos pais que desmaiavam na hora do... Não, desmaio eu nunca participei, mas eu tenho um pai... onde eu já fiz 2 partos com eles, fotografei os 2 partos e foi hilário, assim. Ele não queria sair do lugar, ele ficou do lado da esposa, segurando a mão dela, mas ele não conseguia atravessar a sala, porque ele não podia passar perto dela. Foi incrível, foi incrível. E aí, o bebê nasceu, colocaram o bebê ali, né, no lugar quentinho ali para ele ficar. E todo mundo chamando, vem ver seu filho, pai, vem ver seu filho, pai. Não, ele não quis ir, ele não conseguia passar. Foi hilário, assim. No segundo parto também de outro menino, ele também, assim, ele estava um pouco mais relaxado, mas ele conseguiu assim, atravessar a sala. Mas é melhor atravessar sem olhar, né? Aquela coisa assim. Vamos aos poucos. Eu tenho várias fotos, assim, dele, tipo, assim, ó. Ele não olhava pra nada, incrível. E... Mas essas fotos marcam, né? Essas fotos assim que são as que ficam melhores. Porque você lembra daquilo ali, você vai dar risada e vai reviver aquela memória, marcam né? muito. Eu fiz questão de tirar aquela foto dele com o olho fechado, sem saber o que estava acontecendo, sabe? Só ouvindo. É hilário. São momentos, né? São momentos. E a percepção do fotógrafo de como reportar isso. Sim, na verdade, acho que o fotógrafo, nós mesmos, né, fotógrafos reais, nós procuramos por coisas diferentes.
Então, eu sempre estou ali de olho em algo diferente que está acontecendo. Óbvio, até a tia e a avó tira foto, né? Mas a coisa diferente, as pessoas não percebem, né? Que está acontecendo e a gente consegue captar no ar. Isso é muito legal. Letícia, obrigada pela tua participação aqui no Resenha. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente vem falando mais aí sobre fotografia, sobre arte. Estamos abordando aí vários aspectos, né, do ambiente artístico. A fotografia é maravilhosa. Você retratar não só, né, de uma forma, essa visão artística, mas ela retrata demais o sentimento. E eu acho que isso diferencia muito. O sentimento, que nem a própria pessoa percebeu que estava tendo ali naquele momento. Exato, é isso mesmo. Obrigada, viu, Letícia? Muito obrigada. É isso, gente. Daqui a pouco a gente retorna aí com Resenha. Clica aí no sininho para todas as notificações. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Fala, galera! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E tô com ela de novo aqui. Ai, seja bem-vinda, Ana Flávia. Tô de top. Pilates, agora com fisioterapia também. Não, a hora que a Ana Flávia chegou aqui, eu falei, nossa, que legal, gente! Porque foi um dos primeiros podcasts que eu gravei aqui no Resenha, na primeira temporada do Resenha. Nós estamos falando aí de mais de um ano atrás. E de lá pra cá, tanta coisa aconteceu, tanto pra gente aqui, quanto pra Ana Flávia também. Mas vamos lá, Ana Flávia. Eu lembro que quando você veio, você explicou pra gente sobre o Pilates, sobre tudo, como é que funcionava, a origem do Pilates. Deu uma aula pra gente aqui sobre Pilates, né? Com a sua simpatia toda. Obrigada. E agora você você virou uma clínica de fisioterapia também. Você lembra qual era a sua meta pro futuro, do que você falou lá no Resenha anterior? Primeiro de tudo, muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente tem uma energia muito boa. Então, assim, eu já falei, pode me chamar sempre que você precisar. Uma vez por ano, acho que eu vou bater cartão aqui. A gente vai atingindo as metas. E o nosso bate-papo anterior é sobre Pilates, sobre objetivos, né? Aqueles sonhos, as realizações que a gente vai colocando as metas. E esse ano eu consegui galgar aqueles degraus do empreendedor, do profissional que arregaça as mangas e fala, bom, bora lá, esse é meu sonho, vou atrás dele. Então agora o Pilates virou clínica de fisioterapia também. Então não só o atendimento que a gente tem com os alunos, mas eu senti muito a necessidade, porque acontecia uma história muito corriqueira, que eu acredito que as pessoas já passaram. Você faz uma atividade no seu dia a dia e você começa a colocar a prática do Pilates 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes por indicação médica, às vezes por querer conhecer a prática e acaba se apaixonando e permanecendo. E aí, por uma bobagemzinha do dia a dia, você às vezes tropeça, às vezes você pega uma sacola, uma caixa de maneira errada e o que acontecia? O aluno falava assim, Flávio, eu vou me ausentar do Pilates porque eu preciso fazer 10 sessões de fisioterapia para depois voltar. E pensando de forma empreendedora, eu perdi um cliente. Sim, sim. Então, como que eu consigo otimizar o trabalho? E eu tenho um espaço que atende isso. Então, a gente, de forma legal, jurídica, foi atrás das informações, organizamos toda a documentação. Então, agora é clínica de fisioterapia e estúdio de Pilates. Então, assim, você vem, eu cuido da sua saúde e, se precisar, você tem um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta para te atender naquele período de recuperação, sem você perder a qualidade do Pilates. E, principalmente, batendo muito na tecla do que a gente conversou lá atrás. O nosso corpo é um todo. Ele não é só uma parte. Então, se você tem que realizar uma fisioterapia na sua lombar, no seu joelho, tornozelo, e o resto do corpo? Exatamente. Ficou parado por quê? Dá para conciliar as duas coisas? Eu consigo fazer uma sessão de fisioterapia e na semana eu faço o Pilates para complementar o resto do corpo?
perfeitamente, por que não? E é assim que a gente está trabalhando. Não, e eu lembro que a gente até conversou sobre isso, né? Essa coisa do corpo, do movimentar o corpo de uma forma integral. E assim, os benefícios que o Pilates tem, inclusive como, salvo engano, a gente falou sobre isso. Essa coisa do benefício na fisioterapia também, Exatamente. né? Que era muito indicado para pessoas de idade. Nossa, e ver você colocando isso agora lá, fala, nossa, a Flávia é muito avançada, gente. Porque ela pensa mesmo e a gente tem que criar aquela filosofia que eu falei para você e a gente permanece, que o movimento cura. Cura. E eu não tô só falando de atividade física, é sempre a gente tá girando essa roda maluca da nossa vida. Se eu não tivesse o prazer de estar aqui novamente, eu não perceberia o quanto aqui mudou, o quanto as coisas estão diferentes, o quanto você tá evoluindo como pessoa, tá mais bonita. Ai, obrigada. Mas, gente, ela ainda não tá fazendo Pilates, tá? Não, vou fazer. Ó, eu vou contar pra vocês. Aí teve um dia que eu peguei, né, liguei lá, falei assim, eu mandei um WhatsApp. A pessoa fica um ano sem vir, chega aqui e já tá cobrando, né? Aí eu falei, vou lá. Inclusive, eu quero levar minha filha. Ela falou, olha, criança e tal. Agora ela já cresceu, já pode. Agora ela já pode. Eu tô esperando isso, Ana Flávia. Você não tá entendendo. E o bacana também, assim, a gente tinha um posicionamento do Pilates vindo num crescimento. O que eu acho muito satisfatório compartilhar com você e com vocês aqui é que o Pilates agora se tornou obrigatório. Então, você foi no médico, você tem um desconforto, o médico bate o carimbo e fala, Pilates. Você sentiu qualquer coisa? Pilates. Então, assim, o Pilates tem sido... E é um trabalho que a gente vai fazendo, mesmo de formiguinha, com cada pessoa, um boca a boca que vai caminhando. É a necessidade de você conhecer o seu corpo. Não adianta você querer praticar uma atividade física só por praticar. Se conheça. Às vezes, você pode começar com uma caminhada no bairro, pode começar com uma natação, uma hidroginástica. Mas vai chegar um momento em que o seu corpo vai falar, eu preciso de alguma coisa que estruture melhor. E essa estrutura melhor é o Pilates. E uma coisa que eu vi também, e assim, lá atrás a gente já tinha falado muito superficialmente sobre isso, mas que a gente via isso acontecer, que todos os outros esportes estavam procurando o Pilates como uma forma de fortalecimento muscular, fortalecimento de core. E agora eu vejo isso assim, como uma questão, o que você falou do obrigatório, você vai fazer qualquer prática desportiva, seja ela amadora ou até profissional, então nem se fala, porque os caras fazem rigorosamente o Pilates. Mas mesmo de uma forma amadora, a indicação é o Pilates. O Pilates, assim, qual é o princípio dele? Pra gente retomar quem não assistiu o episódio anterior, agora fica a curiosidade para assistir também. Isso aí! O Pilates, ele tem os princípios. O princípio dele, de forma bem sucinta, é coordenação, equilíbrio e força. Se você que está assistindo esse vídeo aqui agora, esse nosso podcast super bacana, faz Pilates e você sente que você não evolui, o profissional que está te atendendo precisa vir comigo fazer curso, que é a nossa meta daqui para frente. Por quê? Porque eu não posso vender uma metodologia, um trabalho, sem eu ter esses princípios. Então, todo aluno vai trabalhar equilíbrio, todo aluno vai trabalhar coordenação motora e todo aluno vai trabalhar força. Sem isso, não é Pilates. Você está fazendo alongamento, você está fazendo... Qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, que inventarem o nome ali. O Pilates, como essência, tem esses princípios. E não tem como. A aula, ela vai colocar você no entendimento corporal para você falar no final da aula. Gente, eu estou mexendo músculos que eu nem lembrava que existiam. Esse é o princípio, essa é a ideia. Por isso que os atletas buscam muito a performance com o Pilates. Porque aquela musculatura que está envolvida, aquela coordenação motora, aquele trabalho, é importantíssimo. O equilíbrio. Então, assim, é mexer tudo lá dentro, que aí vai estruturando para aguentar resistir àquela intensidade de exercícios. Tenista, jogador de futebol, futebol americano eu já vi também, jogadores de basquete. O basquete é um pouquinho menos porque eles são muito grandes, né? Tem que fazer umas máquinas. Tem que pôr a máquina maior, exato. Mas assim, o atleta precisa mesmo. Precisa. E você vê assim o crescimento do Pilates, ver o teu crescimento para mim é muito satisfatório, é muito bom. Obrigada. É sério. E eu lembro, né, você falando, né, dos teus projetos e agora você vê que a coisa
poxa, atingiu e tá aí com outros projetos, porque toda vez que Sim. você chega no objetivo, você vai, né? Você que tem essa veia empreendedora, principalmente, se atingir um objetivo, você vai atrás de outro. Outro surge automático, Eu acho né? que é esse movimento É mesmo. o movimento Isso. que cura. Por isso que a gente fica bem, meu bem. Por isso que a gente tá saudável. É por isso aí. Você não pode deixar de sonhar. Vai atrás dos seus sonhos, realize. É isso mesmo. Não dê um caminho, procura outro. Tá vendo que aquilo não tá dando Exatamente. certo. E assim, naturalmente as coisas vão acontecendo. Óbvio que a gente tem os percalços, os problemas, como todo mundo tem. Mas eu tenho muito uma vibe de... Eu acredito no meu negócio. Exato. Eu acredito no meu trabalho e eu vou colocando essa sementinha para os profissionais que atuam comigo. E a Isso Todd gente Top vai- virou uma referência no bairro, né? Tá uma graça, meu. Não, já o já virou estúdio é meu lindo. nome já. Tipo assim, não, eu tô indo na Todd Top. Eu vi a Flávia Todd Top. Já virou um sobrenome já. Flávia Todd Top. Isso. Prazer. Flávia Todd Top, Ai, que Sarinha, bom muito você bom te aqui, ver. de verdade. Obrigada. Fico muito feliz. E agora eu vou lá, porque agora a Sofia pode. Agora Vem eu as vou, duas eu juntas. vou, com certeza. Aí o próximo eu vou falar, elas Eu vieram. falei com a fiz- Flávia, gente, várias vezes. Falei, Flávia, vou aí. É Flávia, verdade, vou aí. é verdade. Aí, puxa, mas aí eu nunca dava o meu tempo, porque eu tava numa correria danada. Aí eu ainda comentei com ela, falei assim, puxa, eu tenho minha filha mais nova, eu quero muito que ela faça uma atividade, eu acho que o Pilates vai ser perfeito. Sim. Aí a Flávia falou, olha, ela tem que esperar um pouquinho mais, mas depois já pode. Agora pode. Esses detalhes são importantes a gente deixar claro, assim, a criança, né, o pré-adolescente, ele tem uma fase de desenvolvimento. Quando nós temos profissionais capacitados para cuidar dessas crianças, desses pré-adolescentes, a gente abre portas e atende. Quando a gente não tem profissionais capacitados, eu prefiro agir exatamente como eu agi com você. Falar, espera ela crescer só mais um pouquinho. E eu achei tão bacana, tão bacana. Obrigada. Por quê? Porque você vê que não é aquela coisa do comercial puramente, eu quero mais um Exato. aluno. Não, A tua preocupação em atender com excelência e o que dá pra fazer ou não, Exato. pra mim ficou muito claro, assim, naquele momento. Por isso que eu falei, não fui pra outra academia de Pilates, eu falei, vou esperar um pouquinho e vou pôr ela lá na Flávia. É isso aí. Na Flávia Todd Top. Flávia, obrigada novamente. Viu? Imagina, um E é prazer. isso, gente. É muito bom aqui, sabe? A gente tá aí na segunda temporada do Resenha Corporativa. É quase, acho que vamos bater daqui a pouco 1000 episódios já. Nossa, que Muita coisa. privilégio E a tá Flávia aqui. fez parte lá do início, acho que foi um dos primeiros episódios do Resenha Corporativa, foi contigo. E tá aqui de novo, assim, é muito bom mesmo. bom Só mesmo. agradeço. Obrigada a Deus por tudo aí que tem Que feito venham pela mais gente. e que mais venham mais episódios. É isso aí. E que ano que vem a gente possa estar falando aqui já do céu, de uma outra... Outros objetivos, né? É isso aí. Já coloca na Obrigada, agenda, gente. por favor. É isso aí. 2026. É isso, gente. Ó, se inscreva aí nos nossos canais. Segue lá também, Todd Top Estúdio Pilates, tá bom? Um beijo a todos. Clica no sininho para todas as notificações. Curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Obrigada. Olá, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando ainda sobre festas, sobre eventos e tudo que envolve esse universo, né? Estamos aqui com a Karina, Cozy Design. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, e você? A Karina aí que é responsável pelos convites, né? Essas Sim. coisas personalizadas aí, tudo. Karina, o convite é importante, né? Principalmente nos eventos maiores, assim, tipo casamento, tem que ter o convite físico. É o primeiro contato do convidado com a festa, né? Eu sempre falo que tem gente que não dá muita importância, mas é o convite que dá o tom, né? De que tamanho que vai ser essa festa. Se você recebe um convite mais simples, você já tem uma noção. Se você recebe um convite que já te impacta ali logo no começo, você já fala, opa, né? O que me espera? Então, quando as noivas me procuram, eu sempre pergunto, como vai ser o seu casamento? Né? Como que é a sua festa, paleta, tudo mais, mas qual a impressão
que você quer que a pessoa tenha. Eu trabalho mais com convite para padrinhos, né? Então, é importante também que os padrinhos entrem já ali no clima, que eles tenham noção do que está esperando. Cria essa expectativa, né? Sim. Então, o convite, ele vem antes, né? Ele vem ali... Para padrinhos, geralmente, tem casos que 1 ano antes, 10 meses antes, porque tem alguns casos de casamentos que são viagens, então a pessoa precisa de um tempo maior para se programar. E tem aqueles que são mais rápidos, 3, 4, 5 meses antes, né? É porque veio essa moda agora também do convite para padrinho. Eu lembro, na minha época não tinha isso. Eu casei em 95. Então, tipo, não tinha essa coisa do convite para padrinho. Hoje em dia você manda um kit, né? Os convites são caixas com presentes e, inclusive, isso pro padrinho de uma forma especial, né? Para os padrinhos de uma forma especial, mas às vezes eu vi em alguns casos de festas até para os convidados. Sim. Com mimos ali, né? Sim, dentro da caixa. Já fizemos também. Porque às vezes a lembrancinha, né? A pessoa não queria entregar a lembrancinha solta. Então encomendava as caixinhas e nas caixinhas a pessoa recebia a lembrancinha lá dentro. Já aconteceu também de save the date. Então, o save the date, a noiva mandou caixinhas com um mimo dentro para a pessoa não esquecer a data do casamento. Mas aí já é mais raro, né? Assim, pelo menos para nós, a maioria mesmo é padrinhos, os pais, daminhas, os pajens, né? E eles montam alguma coisinha mais simples, mas geralmente é algo bem elaborado. Então a pessoa pode receber uma bebida, um perfume, alguns ainda colocam um bombom, alguma coisa, mas a gente sempre não recomenda por conta de prazos de validade, né? Mas tem gente que monta kits maravilhosos, com algum kit para algo do local do casamento. Então, por exemplo, eu tive uma noiva, um casal que eles iam casar em Milagres. A caixa deles não era uma caixa comum, era uma caixa em formato de maleta, né, uma malinha, escrito Milagres, e dentro eles deram algo relacionado à viagem do casamento. Então, o convite, ele não é só o convite, né? É só falar, olha, você vai participar. Eu quero muito que você participe, né? Tá aqui. Eu me importo com você. Eu quero que você realmente reserve essa data, que você esteja com a gente. Geralmente vai uma mensagem junto, então os noivos até colocam, você está aqui porque você é especial na nossa história, na nossa vida, né? Enfim. Então, tem muita gente que minimiza o convite, que acha que não precisa gastar muito. Mas ele é o primeiro contato, né, do evento, é o que vai trazer ali o tom do evento, como que vai ser. E no caso dos padrinhos, quando você diz a honra da pessoa estar com você na importância daquele momento, porque o casamento é um momento muito importante, né, na vida das pessoas. Com certeza. E eu já fico imaginando, assim, tudo que pode englobar essa caixa, esse mimo, né? Tipo, às vezes, pros padrinhos, xícara, né? Uma taça com uma bebida e tanta coisa que dá para explorar um universo gigantesco. Uma viagem, um roupão, né? Uma toalha bordada. É muito variado, porque tem gente que às vezes, quando me procura, fala... Eu já tenho uma ideia de tamanhos, né? E até da variação que pode ter de tamanhos. Então tem gente que fala, eu vou colocar uma garrafa de bebida, mas qual bebida? Né? Tem as mini, tem as grandes, tem de uma marca para outra muda, às vezes milímetros, mas muda. Então, são detalhezinhos. Só que cada vez tem o pessoal ainda que fica muito na bebida, com a taça ali para comemorar, mas cada dia que passa é uma novidade. Que às vezes a pessoa fala, eu vou colocar tal coisa dentro. Aí você já fala, opa, pera, esse é no seu tamanho. Deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver o que, né? Porque... Quando alguém me pergunta assim, o que a gente coloca dentro? Eu sempre falo, algo dentro das suas possibilidades, porém, algo que seja da identidade do casal. Então, tem gente que às vezes frequenta algo muito específico, é um casal que é do esporte, então tenta dar alguma coisa ali, né, naquele sentido, é alguém que dança, né, eu já atendi um casal que eles faziam dança de salão, então eles se apresentavam em vários lugares, eles tentaram colocar alguma coisa ali do universo deles. Então, a cada dia que passa, é algo novo, é algo diferente, então tem coisa que você ainda, peraí, deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver que tamanho que tem, deixa eu ver como que pode acomodar, porque tem coisas que são muito delicadas, vidro, muito pequenininha, aí a gente tem que fazer um suporte dentro para acomodar. Eu tenho uma noiva, que ela começou como cliente corporativa, e o casamento dela foi na Disney.
Ia ser no castelo da Disney. Então, só comigo ela fez 3 caixas para 3 momentos diferentes que ela daria para os padrinhos de casamento alguma coisa relacionada dentro. E o dela foi muito criativo, porque ela deu uma chave do castelo dentro, né? Assim, foi um negócio bem grandioso que me parou ali e falou, não, vamos lá, vamos rever aqui como que a gente vai fazer, porque era totalmente diferente do que eu tinha atendido até então. Mas é um universo muito... A criatividade do brasileiro também, ela é... ímpar, né? Não tem igual, né? Então, sempre somos surpreendidos com pedidos diferentes, né? Olha, quero fazer isso, dá para fazer isso, de um para o outro tem diferença. E eu faço muita questão de acompanhar isso, né, com as noivas, de sentar, ir para o computador, desenhar milimetricamente cada espaço, como que vai ser, dar dicas, até pela nossa experiência, né? Eu estou atendendo desde 2013 nesse mercado. Então, tem ali um caminho bem longo. Caminho grande. Já aconteceu de tudo, já teve noivas que deu errado ali alguma coisa. Então, a gente sempre tenta levar a experiência para as próximas, para que não aconteça, né? Mas é sempre está cada vez mais criativo e sempre mais surpreendente. Ai, olha... Muito bom, Karina. Não, a gente fica pensando nas ideias, né? Você falou, um casal que é do esporte, ou que é da dança. Porque, de fato, principalmente quando você fala assim, padrinhos também, mas também convidados. Você pode criar várias coisas diferentes, né? Que passe ali um pouco daquela questão daquele momento, mostrando para a pessoa que é importante a presença dela, mas que tenha um significado na sua vida, no contexto do casal ali também. Da realidade que eles vivem. Tem muita coisa que pode ser explorada. Uma coisa que eu percebo também é que tende muito o que eu falo, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V. Existe um padrão ali, até das assessorias, das casas de festas, que seguem ali, tem que ser assim, assim, assado. E poucos falam, não, olha, vamos fazer diferente, né? Vamos tentar adaptar a festa, tudo, né? De uma forma geral, para o dia a dia daquele casal, como que eles querem, como que, né? E quando você sai desse padrão e você pensa fora da caixinha e traz uma experiência diferente para os convidados, é legal. Porque você fala, nossa, eu fui num casamento que surpreendeu, diferente de tudo que eu vivi antes. E nos últimos, pelo menos pós-pandemia, pelo menos pelo que eu vejo, eu não casei, né? Então, não sei, mas o que eu vejo no pós-pandemia é que as pessoas elas estão tentando exatamente fazer isso. Trazer até ambientes diferentes para as festas, né? Fazer algo diferente ali, tentar criar algo mais afetivo, eu acho que é essa palavra. Os casamentos, as festas, até de 15 anos, de modo geral, as pessoas estão tentando fazer algo mais criativo, mas afetivo também, né? Aquela coisa ali de ser uma experiência inesquecível, ser um diferente do outro. Eu falo isso até em termos de vestidos, né? Das roupas e tudo mais. Tá cada vez mudando mais, que bom, para não ficar aquele padrãozinho. Mas o que eu sinto é que as pessoas estão colocando bastante amor também, sabe? Trazendo algo dela, tentando fazer aquilo ali mais afetivo, mais a cara do casal. Eu acho que a palavra que você usou, afetivo, se encaixa perfeitamente, né? É único, é exclusivo, tem a afetividade, tem tudo aquilo que tem a personalidade deles, né? Sim. Também. Sim, e isso é importante para um evento de forma geral, né? Não só para casamento, mas eu acho que para eventos de forma geral é ter a sua cara, né? Você quer ter o seu jeito. Para as empresas, a empresa quer passar a cara dela, a identidade dela, e levando isso para o mundo, né, dos casamentos, das festas informais, vamos dizer assim, eu acho que as pessoas estão cada vez mais querendo levar isso mesmo. É isso aí. Karina, obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta aí com Resenha Corporativa novamente, falando ainda das festas e dos eventos. Se inscrevam aí no nosso canal, clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like. E até a próxima, gente.
Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, sempre trazendo uma novidade, né? A gente falando essa semana aí sobre gastronomia, sobre as várias áreas aí, comida italiana, comida japonesa, comida de todo tipo. O Brasil é um país aí que a gente tem uma gama gigantesca, né? Todo mundo vem pra cá, várias culturas. E na área da gastronomia também. Vamos falar um pouquinho de sushi, né? Denis e Elaine, sejam bem-vindos aqui ao Resenha. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Me diga uma coisa, tem diferença? Aqui, por exemplo, o que a gente consome, no caso, com relação ao sushi, teve que ter adaptação para o nosso paladar, para paladar mais brasileiro? Ou também tem aqueles, né, que são os nativos, né, os descendentes que já exigem aquela... Como é que funciona isso dentro dessa área da gastronomia? Então, olá, primeiramente me chamo Denis, eu sou um dos proprietários do Itadax Sushi House, né? E é justamente nesse intuito, né, do nosso delivery, tentar trazer mais autenticidade da comida japonesa, que é a original. Tanto que já vem tudo de errado do Brasil pro Japão, porque o sushi não é doce, né? Aquele arroz doce, ele é um arroz agridoce. Então tem muita diferença, teve muitas adaptações. Que o mais querido de todo brasileiro, que é o hot roll, ele não é uma invenção japonesa, muita gente não sabe, ele é uma invenção americana, entendeu? Então foi tendo essas adaptações, não só no Brasil, como todos os países que foram passando, entendeu? Aí quando chegou no Brasil, aí fez aquela mistura total, mas né? que o povo ama e fala que é sushi e não tem quem fala o contrário, entendeu? Se falar o contrário, aí você cria briga. É porque, assim, eu tava até falando sobre yakisoba, por exemplo, no outro dia, e a pessoa que eu tava entrevistando falou assim, olha, no Japão o yakisoba é frito e é seco. Sim. Verdade. Então, e assim, realmente aqui no Brasil a gente teve que fazer algumas adaptações, mas o que você está falando, né, é uma coisa que a gente tem percebido. Mesmo que tenha muitas adaptações, as pessoas ainda buscam, né, aquela coisa da originalidade, né, do que é efetivamente. Porque assim, na verdade, todo mundo que não come comida japonesa começa sempre por grelhado ou frito. Tá. Foi justamente por essas adaptações que fizeram os americanos, tanto o uramaki, que é a pessoa que não gostava da alga. Então, porque tem muito preconceito, mas é um preconceito psicológico no paladar, que eu sempre falo, entendeu? Falar aquela coisa de vou comer coisa crua. Então você já fecha seu psicológico e automaticamente você fecha seu paladar, certo? Tá. Tanto que eu busquei um pouco de conhecimento justamente nisso, porque eu sou fã da cultura e da culinária de tudo que é do Japão. Só que em si, o sushi verdadeiro mesmo do Japão, ele é muito melhor do que o sushi brasileiro. Só que isso você tem que reeducar a alimentação da pessoa. Não já jogando direto. Tanto que normalmente todo mundo pede o sushi e já pensa em que tipo de peixe? O salmão. Só que dá pra fazer vários tipos de sushi com outros tipos de peixe, que são peixes, que aí é onde vem a fusão, que fala sushi fusion, né? A fusão é você pegar os ingredientes do Brasil, do país, e fazer na técnica japonesa, entendeu? O sushi, no caso. Que nem o sushi mesmo, ele é uma conservação. Ele é tipo assim... resumindo, para todo mundo entender, porque tem uns estudos que falam que o sushi ele veio da China, que foi para uma espécie de conservação do peixe. Mas tem gente que não entende isso. O que era? Eles iam para o mar e ficavam dias e semanas lá, e eles não tinham uma caixa de isopor com gelo. Como que eles fazem para trazer o peixe e o peixe não estragar? Então eles jogavam em barris, muito arroz, e no caso era arroz cru, e jogavam os peixes no meio. Com o tempo, para eles não desperdiçar o arroz, que o povo asiático, ele é bem disso, entendeu? Não jogar comida fora. Não jogar comida fora, tudo isso. Eles respeitam muito ingredientes, eles respeitam tudo, que tem várias técnicas, tudo isso. Aí vem a diferença que o sushi mesmo, japonês, ele é totalmente diferente. Aquele tipo, o sushi em si é o nigiri. A gente conhece como nigiri. O sushi em si, o verdadeiro sushi, o nigiri, é aquele que você coloca na boca e que na primeira mordida, o arroz ele já se espalha todo, o peixe vai para um lado, entendeu? E vem toda aquela fusão de sabores, entendeu? Tá. Não pegar um monte de shoyu ou aquele arroz bem embolado que muita gente vende de rodízios, nesses rodízios pequenos, assim, ou então com muito movimento, que é, no caso, só para poder ter alta demanda mesmo. Entendi. Então tem diferença até nisso, né? Tem muita diferença. E porque é interessante, você falou até dessa questão do psicológico, né? Porque, de fato, é algo interessante que quem gosta muito. Quem gosta do peixe cru, do sushi, do sashimi, essas coisas, gosta muito e não abre mão disso por nada. Agora, quem não gosta, normalmente não é o não gostar do sabor. Primeiro é aquela questão da textura. Tipo, é o total psicológico, né? Tô comendo um negócio cru. Aí põe na boca aquela textura do cru.
Que você não vai no sabor, você vai na textura e já não vai. Então, até essa questão da adaptação é interessante, você começar por esse frito e tal, e porque aí você vai se adaptar com o sabor, e aí depois a textura pode ser o menor dos problemas, né? Conforme você for gostando, aí é onde vai surgir o interesse, que nem no meu caso, né? Primeiramente, eu gostava só da cultura japonesa, aí em si, desenho, essas outras coisas. Aí, automaticamente, eu há 15 anos atrás, eu gostava de comer peixe, porque eu não sabia também preparar peixe. Tinha esse trauma de espinha, esse negócio assim, né? Uhum. Então, de uma coisa veio uma curiosidade. Eu comi o sushi, depois comecei a trabalhar com sushi, e conforme eu fui trabalhando, eu achei que eu já não podia aprender mais nada. Foi quando eu fui estudar e eu descobri que eu estava fazendo tudo errado, que nem a gente fala no nosso Instagram. Uma outra forma também de entender esse negócio do psicológico, como que fala, que nem a gente fez com a nossa filha, a Helena? Reeducação, como que é? Educação alimentar? Educação alimentar. Tem a educação alimentar, a introdução alimentar, né? Que faz com o neném. Então, aí no caso, quando a gente vai comer, a pessoa vai comer comida japonesa, tem que fazer uma reeducação alimentar. Que nem um neném, ele não come o negócio, ele joga pra fora. Porque ele não tá acostumado com textura, com tudo isso. Agora, já o adulto, ele cria, não só não tá acostumado, como ele cria, tipo, esse bloqueio psicológico, entendeu? Então, muita gente fala assim, eu não gosto de comida crua, eu não gosto disso, eu não gosto disso. E é um bloqueio psicológico até estranho, por exemplo. Eu não como peixe cru. Não consigo. Ainda, Mas eu como quibe cru, adoidado. Sim. Eu adoro. Carne, pra mim, tem que ser extremamente mal passada, sabe? Passou ali, já era. Quanto mais... Você entende, Elaine? Assim, é muito louco isso, essa coisa do que o psicológico faz, né? E aí, a textura, como é que fica? Também não é uma textura diferente? Você comer a carne bovina, crua, é uma textura diferente. E eu me adaptei muito bem. Mas porque em matéria de proteína, você foi mais pro lado da carne do que pro lado de peixe ou de ave, certo? Então, automaticamente, você vai comendo daquele jeito, você gosta daquele tipo de proteína ou aquele tipo de alimento. Você automaticamente vai entrando numa rotina e vai enjoando. E você vai querer mudar se experimentar o mesmo alimento, mas de uma textura diferente ou uma forma diferente de preparar, entendeu? Porque se você for pensar, o peixe é muito mais, assim, limpo, muito mais saudável, muito do que você comer a carne crua. Eu acho que vai muito da crença também, né? Porque você fica com aquele negócio na sua cabeça. Carne crua. Eu tenho esse pensamento. Carne crua, credo. Mas o peixe já como natural. É como se eu tivesse nascido comendo peixe cru. Ela mesma é uma prova disso. Quando eu comecei a trabalhar com comida japonesa, eu trouxe um combinado pra ela. Tinha pagado até o arroz lá, descontado no meu salário. E ela simplesmente não gostou de nada. Falou que tava comendo lesma. Eu, já comeu lesma? Não. Mas tipo, aquela textura mole do peixe, entendeu? Hoje em dia, se eu tacar um peixe inteiro pra ela sai arrancando pele, tudo, né? Cabeça, tudo no monte. Entendeu? Muito bom, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui, falando um pouquinho sobre isso. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais resenha corporativa falando sobre gastronomia. E tem bastante coisa pra gente falar hoje, hein? Um beijo, até mais. Clica aí no sininho, dá um like, curte, compartilha, se inscreva aí nos nossos canais e até daqui a pouco.